Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou Alexandre Herrera e hoje eu vou falar aqui para vocês um pouquinho da síndrome do impacto do ombro e da rotura do supraespinhoso como seminário de treinamento da SBRTO. Tá? Então, rapidamente, vou falar um pouquinho aqui da minha trajetória. Eu me formei em 2012, né? Logo no início da minha formação eu já comecei a trabalhar no consultório particular de um amigo. Nesse meio tempo também ingressei num hospital aqui da cidade para trabalhar no ambulatório de ortopedia, né? O meu consultório eu tenho há praticamente 7 anos e lá é onde eu desenvolvo as minhas atividades baseadas na terapia manipulativa e na ortopedia, né? Desde 2017 sou aluno do ICV, comecei com a diplomação com a PEC, né, da quiropraxia, e ano passado iniciei com a diplomação. Tá? Então, entrando um pouco agora no assunto, né, da síndrome do impacto, primeiramente, falando um pouquinho de uma definição rápida do que seria a síndrome do impacto do ombro. Então, originalmente, ela foi descrita por Nier, né, como um pinçamento mecânico do supraespinhal e do tendão do cabeça longa do bíceps, né, sobre o arco do acrômio. Então, essa condição patológica primária, ela envolve uma lesão superficial da bolsa sinovial. E ela também pode ser classificada como um pinçamento secundário, que envolve uma instabilidade primária, aí devido a uma insuficiência da musculatura do manguito rotador, gerando essa instabilidade, ou até mesmo uma frouxidão ali da cápsula. Então, em relação à epidemiologia, né, o que os estudos mostram para a gente em relação à síndrome do impacto? Então, os estudos mostram que a gente tem uma incidência aí de 9,5 por 1.000 pacientes que se submetem aos cuidados primários, né? E com uma prevalência aí de até 26%. Essa prevalência de problemas associados à dor do ombro, ela aumenta com a idade, atingindo o pico máximo aí em 50 anos, mais ou menos, né? Então, esses distúrbios também são responsáveis por cerca de 10% dos encaminhamentos para nós, fisioterapeutas, né? E a síndrome do impacto é uma das patologias do ombro, né, que mais acometem a articulação, representando até 65% dos casos, né? Então, a patologia ela é mais frequente com o envelhecimento, mas a gente também tem casos aí em relação à atividade laboral dos indivíduos e também para os praticantes de atividade física. Então, muitas vezes uma biomecânica falha aí do gesto esportivo, principalmente em arremessadores, podem estar causando aí a síndrome do impacto do ombro e impedindo essa pessoa ou de praticar a sua atividade ou de fazer as suas atividades laborais. Então, uma revisão rápida aqui da anatomia, né? Todo mundo já sabe, mas só para ilustrar. Então, a articulação ela é composta pela escápula, pela clavícula, pelo externo e pelo húmero. E dentro dessas articulações nós temos a esternoclavicular, a escápula humeral, a escápula torácica, a acromioclavicular e a glenohumeral, sendo que alguns autores consideram a articulação escápulo-torácica como uma articulação falsa, né? Mas a gente considera aí também como uma articulação. Em relação à anatomia, continuando, a gente tem os estabilizadores, tanto os estáticos quanto os estabilizadores dinâmicos, sendo os estáticos aí compostos pela congruência da articulação, pelos ligamentos e pelo lábio da glenoide, aumentando aí a área de contato do húmero. E os estabilizadores dinâmicos, a gente tem a musculatura do manguito rotador, né, e a musculatura escápulo-humeral, e esse equilíbrio entre eles que é responsável pela estabilidade da articulação. Então, como eu falei anteriormente, se a gente tiver algum desarranjo aí de sinergia entre esses músculos, ela também pode gerar essa impactação do ombro. Então, aqui só um fluxograma para ilustrar um pouco mais didaticamente, né? E aí pegando uma observação falando sobre cabeça longa do bíceps, muitas vezes negligenciado aí na hora da avaliação, né? Ele também age como um estabilizador dinâmico do ombro, principalmente para a região anterior, né? E nos movimentos rotacionais com o braço em abdução. Em relação à etiologia, né? Então a gente tem uma causa aí multifatorial. Dentre elas a gente tem trauma, a gente tem atrito, a gente tem a área crítica de código, a gente tem um impacto subacromial e os tipos de curvatura do acromo, né? Então o que seria essa área crítica de código? Então
Então, ela é uma área pouco vascularizada, bem próxima da inserção do supra, né? Sendo que a superfície articular, ela é menos vascularizada do que a superfície bursal. Então, se torna uma área mais comum da gente encontrar essas lesões e também se torna uma área mais dificultosa na hora da recuperação pela baixa nutrição sanguínea ali desse tendão. Então, aqui os tipos de acrômio, a gente tem 3 tipos, sendo o primeiro o normal, né? O segundo, um acrômio mais curvo, e o terceiro, um acrômio ganchoso. Então, essa alteração do acrômio vai diminuir o espaço subacromial, que já é pequeno, né? Facilitando a impactação aí dos tecidos moles contra esse teto do acrômio, e aí gerando essa inflamação, essa degeneração desses tendões. Em relação à classificação, então a gente tem as causas extrínsecas, né, e as causas intrínsecas, sendo as extrínsecas resultantes da diminuição do espaço sublumeral e de traumas repetitivos nos tecidos moles durante a elevação do nosso braço, né. Isso inclui também uma retração da cápsula posterior, uma discinese escapular e a laceração dos tecidos moles presentes nesse espaço. Em relação às causas intrínsecas, a gente tem aí diretamente o pinçamento do espaço subacromial, incluindo as alterações vasculares dos tendões do manito, não somente do supraespinhoso, né? Variações estruturais do acrômio, né? Alterações tróficas no espaço coracoacromial ou na cabeça do úmero, né? Então, nessas regiões a gente pode ter aí a formação de espículas ósseas, né? Normalmente nos casos mais crônicos. Isso também acaba gerando uma impactação aí na hora dos movimentos do ombro. E continuando com as classificações, né, a gente tem uma classificação primária, decorrente do desgaste mecânico do manguito, né, dentro desse espaço suprahumeral, e a gente tem as classificações secundárias, né, que decorrente de uma mecânica defeituosa, seja ela por uma hipermobilidade, por uma instabilidade da articulação, né, podendo ser uni ou multidirecional. E aqui os estágios da doença, né? Então, a gente tem o estágio 1, onde a gente encontra a presença de edemas, de hemorragias, né? E ela normalmente acomete mais jovens, menores de 25 anos. No estágio 2, a gente já tem a presença das tendinites, das bursites, e também pode ter uma presença de fibrose, né? Geralmente acomete aí indivíduos de meia idade, entre 25 e 40 anos. O estágio 3, né, um estágio mais avançado e mais crônico aí da lesão, a gente já vai encontrar algumas rupturas dos tendões, né, pode ser tanto do supra quanto do infra ou do subescapular. Do redondo menor é mais difícil, né, e essas lesões acometem as pessoas maiores de 40 anos, né, tendo pico aí entre volta de 40 e 50 anos, como citado anteriormente. Então, as patologias associadas à síndrome do impacto. Então, a gente tem aí as bursites, né, tanto subacromial quanto subdeltoideia, né, a gente tem a tendinite do supra e do infra, a gente tem a tendinite da cabeça longa do bíceps, a gente podendo ter aí uma ruptura ou não desse tendão, e a lesão dos músculos do manguito rotador, né, então colocando aí o subescapular e o redondo menor junto com os outros dois. Em relação ao quadro clínico, o que esse paciente vai apresentar? Obviamente, ele vai chegar com dor, né? E uma dor bem característica, que ele vai referir uma dor na região anterolateral do ombro e na face lateral do braço, né? Normalmente com pior à noite, principalmente quando ele vai deitar e deita sobre esse ombro doloroso, né? Então, aí a lesão tem um início insidioso e de longa duração. Esse paciente também pode apresentar crepitação durante o movimento, uma diminuição da força muscular, uma capsulite adesiva devido à restrição da cápsula, à restrição dos movimentos, que muitas vezes o paciente fica com medo aí de mexer o braço por conta da dor e acaba desenvolvendo essa retração da cápsula. Também pode apresentar uma tendinite ou uma ruptura do tendão cabeça longa do bíceps e uma hipomobilidade articular. Então, o diagnóstico ele é feito através da história da moléstia, tanto atual quanto da pregressa, do nosso exame físico e de alguns testes ortopédicos especiais. Então, aqui eu separei 4, inicialmente, para falar, que seria o teste de
Neer, o de Hawkins ou Hawkins-Kennedy, o de Yokun e o de Jobe, né? E a gente tem um teste diferencial que é o teste da xilocaína. Então, esse teste consiste numa aplicação de 8 a 10 ml de xilocaína 1% direto no espaço subacromial. Então, se o paciente relatar um alívio imediato, ele confirma a síndrome do impacto do ombro. Então, em relação aos testes, né, começando pelo teste de Neer, né, que aí a gente vai verificar aí uma impactação, né, da articulação nesse espaço subacromial ou uma ruptura de algum músculo do manguito. O teste de Hawkins-Kennedy ou de Hawkins, né, a gente vai verificar também a síndrome do impacto com uma possível tendinite do infraespinhoso. Pelo mecanismo de rotação interna, a gente vai focar mais na região ali do tendão do infra, batendo sobre o teto do acrômio. O teste de Yokun, que a gente vai verificar aí a integridade, né, do ligamento coracoacromial sobre a articulação acromioclavicular. Então, se o paciente refere dor, a gente já desconfia aí que tem uma lesão acromioclavicular. E o teste de Jobe, também conhecido como teste de lata vazia, né, a gente vai verificar a integridade do músculo supraespinhoso, então com uma possível tendinite ou até mesmo uma rotura dessa musculatura. Em relação aos exames de imagem, né, a gente tem o raio-x para verificar a presença de alguma espícula óssea, tanto no húmero, tanto no acrômio ou na articulação acromioclavicular, né, isso lembrando que normalmente a gente encontra nas lesões mais avançadas, no estágio 3, né, nas lesões mais crônicas, a ultrassonografia e a ressonância magnética aí como um padrão ouro para o diagnóstico dessa lesão. Então, em relação ao tratamento, tanto na fase 1 quanto na fase 2, ela sempre vai ser iniciada de forma conservadora, né? Então, primeiramente, a gente precisa focar no alívio da dor desse paciente e o médico entra em conjunto com a gente, passando os corticoides, a gente entra aí com todo o nosso arsenal terapêutico de eletrofototermoterapia, a gente pode estar iniciando aí com os protocolos do dry needling também, que são bem resolutivos aí para o controle da dor. A gente tem que orientar esse paciente em relação ao repouso, né, que deve ser um repouso relativo, que não deve negligenciar aquele braço acometido. A gente tem que investigar como é que é a atividade laboral desse paciente, ou atividade esportiva, fazer alguma adaptação, alguma modificação, alguma orientação em relação à ergonomia dele, ou em relação à biomecânica do gesto esportivo dele. Eu também gosto de trabalhar muito com a diminuição de volume de treinamento e de carga, que eu não gosto de deixar o paciente 100% sem fazer nada, até mesmo por uma questão mental, né? Porque normalmente o paciente que pratica uma atividade física, ele tem os outros benefícios aí com a prática da atividade, né? Então, a gente vai focar aí no ganho funcional e no fortalecimento, né, desses estabilizadores, tanto da escápula, quanto manguito rotador, quanto deltoide, enfim, né, toda a musculatura aí que envolve o complexo do ombro, né. Então, a gente pode entrar com alguns ajustes específicos aí também da quiropraxia, procurando um complexo de subluxação, seja no ombro, seja na cervical, na torácica, enfim, a nossa avaliação aí quiroprática que a gente já está acostumado a fazer no nosso dia a dia. E a literatura, ela mostra que até 92% dos casos tem sucesso sem a intervenção cirúrgica. Então, isso mostra o nosso papel de grande importância na reabilitação desse paciente quando ele chega até nós. Mas é claro que nem sempre a gente consegue resolver 100% dos casos, né? E aí esse paciente, muitas vezes, ele acaba evoluindo para um processo cirúrgico, né? Que seria uma descompressão desse espaço subacromial. Então, esse paciente que ele não tem uma boa evolução aí em cerca de 4 meses, no máximo 6 meses, ele vai ser um candidato forte aí a uma descompressão desse espaço subacromial. Então, o que o cirurgião normalmente ele pode fazer nesse procedimento? Ele pode fazer uma ressecção da borda anterior inferior do acrômio, né? Ele pode fazer uma ressecção do esporão ósseo presente aí no húmero ou no acrômio mesmo, né? Remover o excesso de curvatura do acrômio, né? A ressecção dos osteócitos, como eu falei, tanto da articulação acromioclavicular, né? Ele pode fazer uma cinevectomia da bulsa subdeltoideia ou da bulsa subacromial, e ele pode, eventualmente, também fazer o reparo
de algum tendão do manguito rotador, que normalmente nessa fase 3, que já é uma lesão crônica, o paciente vai apresentar pelo menos uma ruptura aí parcial desse tendão. Então, a conclusão aí da síndrome do impacto, né? Então, como eu já comentei, né, a extrema importância do nosso trabalho na recuperação desses pacientes, né? Então, os estudos mostram aí que a gente tem bastante eficiência nessa conduta aí de tratamento, né? Então, o conhecimento da anatomia, da biomecânica, das ações e das sinergias musculares, assim como o diagnóstico, né, eles são imprescindíveis para o sucesso do nosso tratamento. E os estudos mostram, né, que a associação de terapia manual com exercícios é a conduta mais efetiva para a gente tratar a síndrome do impacto do ombro, né? E, como a gente comentou, né, se a gente falha aí no período aí de 6 meses no máximo, esse paciente ele vai ser indicado aí para um processo cirúrgico, né? Agora, entrando aqui já no segundo assunto, que é uma consequência aí da lesão crônica da síndrome do impacto, que é a ruptura do supraespinhoso, né? Então, quais são as causas, né, dessa ruptura? Então, a ruptura do manguito, ela varia, né, e depende muito da idade do paciente e da atividade que ele exerce. Então, em pessoas mais velhas, normalmente acima aí das 40, 50 anos, a gente já encontra bastante lesão degenerativa desse tendão, né? E o supra, ele tem uma desvantagem anatômica, né, em relação ao infra. Então, normalmente, a gente acaba tendo aí um caso muito mais expressivo de lesões no supra do que em relação ao infraespinhoso. Em relação à epidemiologia, né, então, a gente tem uma prevalência aí de lesões transfixantes do manguito rotador, que ela varia aí entre 7% e 40%. As lesões parciais são mais comuns do que as lesões totais, né? Então, os estudos, eles mostram que as lesões na superfície articular são de 2 a 3 vezes mais comum do que na superfície buçal, justamente por aquela questão da área crítica de código, né, que dificulta aí a recuperação daquele tendão por ser pouco vascularizado, né. As lesões intratendinosas são menos frequentes, né, comprometendo aí um percentual de 7,9 até 13,6 nos estudos aí do Fukuda, e uma porcentagem um pouquinho maior aí de quase 27% nos estudos aí de Wright e Caulfield. Não sei se a pronúncia ficou correta aí, né? E num outro estudo, né, do Yamanaka e do Matsumoto, eles seguiram aí com artrografia 40 lesões articulares do supraespinhoso. E aí o que eles acharam aí no follow-up de 2 anos? Que 10% das lesões desapareceram, 10% diminuíram e 80% aumentaram ou evoluíram para uma lesão completa. Então, a cronicidade, né, da lesão vai levar esse paciente aí para uma possível cirurgia na grande maioria das vezes. Então, vamos classificar agora aí essa lesão, essa ruptura do supraespinhoso. Então, a gente tem várias classificações, né? Então, a gente pode classificar em relação à espessura dessa ruptura, sendo parcial ou completa, né? A gente pode classificar em quanto ao tamanho. Então, uma lesão pequena, com menos de 1 centímetro, uma lesão média, de 1 a 3 centímetros, uma lesão grande, de 3 a 5, e uma lesão maciça, né, com mais de 5 centímetros. E aí, em relação a essa lesão, a gente vai classificar a retração do coto, né, em relação à cabeça humeral. Então, a gente pode ter aí, né, uma classificação entre distal, peri-insercional, intermediárias e proximais. Uma classificação em relação à cronologia, né? Então, ela pode ser uma lesão aguda, uma lesão crônica, ou uma lesão crônica aí agudizada. E em relação à etiologia, pode ser uma lesão traumática, pode ser por micotrauma de repetição, pode ser uma lesão degenerativa, né? Que está associada aí às instabilidades do ombro. Continuando aqui com a classificação, né? Então, as lesões parciais, elas podem ser classificadas também de acordo com a sua localização. Então, pode ser na superfície bucal, pode ser na superfície articular, que é a mais comum, ou pode ser na superfície intratendinosa, né? E de acordo com a sua espessura e seu tamanho, a gente também tem uma classificação entre grau 1, 2 e 3, sendo o grau 1 25% até 3 milímetros, o grau 2 de 50% ou de 3 a 6 milímetros, e o grau 3 de 50% ou maior do que 6 milímetros.
Em relação à fisiopatologia, né? Então, o que a gente tem aí na literatura falando para a gente? Então, as causas, né? Tem duas causas diferentes aí, as causas intrínsecas e extrínsecas, né? Como a gente já comentou lá na aula do síndrome do impacto do ombro. Então, isso acaba sendo aí praticamente igual, né? E, mais uma vez, aí reforçando, né? Que as lesões intraarticulares secundárias ao impacto interno, principalmente em jovens arremessadores, são mais comuns, né, são bem frequentes, principalmente em atleta de handball e de beisebol, né, na questão do beisebol dos arremessadores. Então, o movimento excessivo da rotação externa para ter essa potência do arremesso, muitas vezes é um indicativo aí de lesão, porque o paciente acaba adquirindo uma retração da cápsula posterior e um afrouxamento da cápsula anterior. Então, isso gera um desequilíbrio muito grande aí na cinemática do ombro. Então, o quadro clínico ele é basicamente igual, né, da síndrome do impacto do ombro, com as mesmas queixas de dor anterolateral no ombro e na face lateral do braço. Ele vai apresentar mais dor noturna quando deita sobre o braço, vai ter crepitação, vai ter diminuição de força, vai ter uma hipotrofia presente aí na fossa do supra e do infraespinhoso. E a gente também tem que investigar a questão da discinese escapular, muito importante aí para o tratamento conservador dessa patologia, para a gente fazer um reequilíbrio aí dessa musculatura e melhorar essa cinemática do ombro. Então, em relação aqui à anatomia, obviamente bem parecido com a da síndrome do impacto do ombro, só que agora eu quis frisar um pouquinho em relação à vascularização, né? Então, esse tendão ele é vascularizado através da artéria supraescapular, né? Então, como eu comentei anteriormente, ela é pouco vascularizada, né? A inserção relativamente é avascular, segundo alguns autores aí também, né? E as bandas de colágenos próximos à face articular são menos uniformes do que as da face bursal, né? Em relação ao diagnóstico, né? Então, o raio-x, da mesma forma como na síndrome do impacto, para verificar aí a presença de algum cisto no acrômio ou no tubérculo maior, que favoreça, né, essa ruptura aí do tendão. O ultrassom também é feito nesses casos, ressonância, obviamente, né? E aí nessa ressonância a gente tem um outro achado importante aí, que é a quantidade de infiltrado de gordura nesse tendão. Porque dependendo da quantidade de gordura, isso vai determinar o sucesso ou não de uma possível intervenção cirúrgica para a sutura desse tendão aí, de novo, né? Então, em relação às classificações aí da presença de gordura, então, um músculo normal, com ausência de gordura, né? Uma classificação número 1 com infiltrado mínimo de gordura, o 2 com menos gordura do que músculo infiltrado, a 3 tanta gordura quanto músculo, né? Que aí já seria os 50%, e 4, né, mais gordura do que músculo. Então, o estágio 3 e 4 são os mais críticos aí para a questão da cirurgia, e muitas vezes o médico ele não vai conseguir fazer essa ancoragem desse tendão devido à quantidade excessiva de gordura infiltrada nesse músculo. Então, aqui só uma imagem para ilustrar rapidamente aqui, a imagem do exame de ressonância magnética. Né? E como é que a gente vai fazer esse diagnóstico aí, né? Então, mais uma vez, com a história da moléstia atual, da moléstia pregressa. O tabagismo é um fator importante, né? Como a gente sabe, aí, o tabagismo ele dificulta e prejudica, né, a microcirculação. Então, um tendão que já é pouco vascularizado, uma pessoa tabagista, isso vai ficar pior ainda, dificultando ainda mais a recuperação e a nutrição desse tendão, né? Então, a idade, como a gente falou, pacientes acima de 40 a 50 anos, são mais propícios a ter as lesões degenerativas, né? Então, a gente deve fazer a inspeção e a palpação desses músculos envolvidos aí no movimento do ombro, né? Perguntar se esse paciente já fez tratamentos anteriores, como fisioterapia, acupuntura, se ele já fez algum processo de infiltração, se foi 1, 2, 3 ou 4. A gente sabe aí que o processo de infiltração também ajuda a degenerar as fibras de colágeno do tendão, deixando ele mais fragilizado, né? Investigar a atividade laboral e a atividade esportiva, como sempre, e fazer alguns testes especiais também. Então, além dos que eu já comentei na síndrome do impacto, eu coloquei aí o sinal do sulco, o teste de Atkinson e o teste da queda do braço. Então, exemplificando cada um deles, né? Então, o teste do sulco, a gente vai investigar aí
uma frouxidão cápsulo-ligamentar, a fim de investigar uma possível instabilidade primária que levou esse paciente a ter essa degeneração espinhosa de forma secundária. Então, o teste de Erickson, para a gente verificar aí uma tendinossinovite ou uma subluxação do tendão da cabeça longa do bíceps. E o teste da queda do braço, né, que a gente vai verificar aí uma tendinite ou até mesmo uma ruptura completa do tendão do supraespinhoso, né. Então, o tratamento também inicialmente conservador, né, então a gente vai utilizar os mesmos recursos aí para controle de dor e de inflamação, vai orientar esse paciente ao repouso, vai modificar alguma atividade laboral ou gesto esportivo, e a gente vai entrar com um ganho funcional de fortalecimento e estabilização da musculatura, tanto escapular, quanto de deltoide, quanto de manguito, enfim, né, toda a musculatura que envolve o complexo do ombro. Então, a gente precisa também avaliar a presença aí de trigger point, de tender point, de taut bands, nessa musculatura aí que envolve o complexo do ombro, que muitas vezes são gatilhos de dor reflexa para a região que é comum o paciente referir a dor no ombro, né? Então, na região anterior e na face lateral do braço. Os ajustes específicos também, da mesma forma, a gente vai fazer a nossa avaliação quiroprática e vai fazer o ajuste que a gente encontrar aí de complexo de subluxação para fazer essa correção articular. Então, agora falando um pouquinho do tratamento cirúrgico, né, que ele é indicado quando o tratamento conservador das rupturas parciais não são satisfatórios ou quando há uma ruptura total aí desse tendão. Então, o cirurgião tem 3 tipos de reparo: o reparo aberto, com a mini incisão, e o artroscópio. O artroscópico é o que mais os médicos utilizam, né? O aberto, acredito que praticamente tenha sido extinto aí da conduta médica, né? Então, o artroscópico, ele tem uma resposta muito boa no pós-operatório desses pacientes, né? Porque é um procedimento muito menos invasivo do que a aberta, por exemplo. Então, alguns cuidados que a gente tem que tomar aí no tratamento pós-cirúrgico do supraespinhoso, falando em específico aqui, né? Então, a gente tem que evitar uma rotação medial posterior, né? O paciente não colocar a mão nas costas, porque esse movimento vai gerar um estiramento muito grande no supraespinhoso, podendo aí comprometer a ancoragem feita desse tendão. Da mesma forma, evitar uma abdução ativa, né, ou resistida, evitar a extensão passiva do ombro e evitar carregar pesos. Uma contração, uma contraindicação relativa, né, tudo depende aí, lógico, ele não vai sair pegando peso muito excessivo, porque também vai comprometer esse reparo cirúrgico aí logo do início do pós-operatório. Então, qual que é o nosso papel, né? Então, a gente vai entrar com a cinesioterapia a fim de ganhar ADM, né? Isso a partir do 10º dia de PO, e evitar aí essas restrições de movimento, que é a extensão e a rotação externa do ombro nesse início, né? O reforço muscular a gente pode iniciar aí a partir do 20º dia, né, para a musculatura adjacente aí do ombro, né? Então, para bíceps, se obviamente não foi feito nenhum procedimento no bíceps, então é importante a gente conseguir falar com o cirurgião e saber exatamente o que foi feito, se foram uma lesão aí com uma âncora, 2 âncoras, se ele teve que mexer no bíceps, se ele fez alguma ressecção ali do acrômio, né? Então é sempre importante a gente ter esse contato com o cirurgião. Então, voltando aqui, né, o fortalecimento de bíceps, de tríceps e musculatura de antebraço, né? Fortalecimento do manguito a gente inicia entre a 6ª e a 8ª semana, os pliométricos a partir do 4º mês, né? E o retorno ao esporte, no caso do paciente ser um praticante, ele é em média no 6º mês. Então, aqui para a gente finalizar, né, essa é a conclusão dessa aula da ruptura do supra, né? Então, na ruptura, né, a gente pode optar pelo tratamento conservador, na grande maioria das vezes, das lesões parciais, né? E a gente tem como objetivo, obviamente, controlador, controlar a inflamação, restaurar a ADM, devolver a força muscular e o equilíbrio muscular para esse complexo do ombro, né? Da mesma forma, ocorre no pós-operatório, né, onde a gente encontra uma maior rigidez devido ao tempo de imobilização que ele fica com a tipoia, mas a gente não deve se preocupar com essa rigidez, porque os estudos mostram que pela artroscopia a gente tem bons resultados
mesmo que a gente demore um pouquinho para restaurar esse movimento. E, na grande maioria das vezes, essa restrição, na sua maior parte, ela é causada pelas tensões musculares, né? Então, um bom trabalho ali de relaxamento e soltura dessa musculatura, a gente já consegue aí quase que uma amplitude total desse paciente. Então, o tempo que a gente vai levar aí de fazer esse trabalho com a musculatura já vai ser mais ou menos o tempo aí que a gente vai estar apto para forçar um pouco mais esse ganho de ADM e dar continuidade na reabilitação do paciente. Bom, espero que eu tenha conseguido somar um pouquinho aí no conhecimento de vocês. Até uma próxima vez, muito obrigado. E aqui algumas referências que eu utilizei para montar essa aulinha de hoje. Tchau, pessoal, até a próxima.